Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês têm passado? O que vocês têm feito? Hoje nós estamos na nossa aula 8, nós faremos uma revisão dos conteúdos. Alguns conteúdos a professora não irá abordar aqui porque eu não cobrarei de vocês na sua prova, então eu vou fazer a revisão dentro dos conteúdos que serão, cobrados de vocês na sua prova. Os demais conteúdos a professora já explicou, vocês têm a videoaula, que são conteúdos que eles estão agregados a outros. Então hoje nós começaremos falando sobre as vozes verbais. Temos falado bastante sobre elas e realmente é um conteúdo extremamente importante na produção textual. Lembrando que a voz verbal, ela diz respeito à maneira como a pessoa quer dar ênfase e importância a quem faz a ação ou a quem sofre a ação. Então, se eu disser para vocês assim, a professora foi comunicada sobre as videoaulas. A quem foi dada a maior importância? As videoaulas ou a professora? Você percebe que eu comecei falando, a professora foi comunicada, então a professora sofreu a ação de receber a comunicação. Qual é o assunto? Videoaula. Então nós vamos percebendo que usando uma voz, você acaba dando mais importância, privilegiando um sujeito. E aí a gente entra então no nosso conteúdo, vozes verbais. As vozes verbais, elas são expressas pelos verbos, é lógico. E o verbo, ele pode então mostrar, esse sujeito que fez a ação de forma clara, rápida, fácil. Quando acontece isso, a gente vai chamar de voz ativa. O que é voz ativa? É quando o sujeito da ação é o agente mesmo. Então, a tua frase começa com ele, O aluno. Quem é o aluno? É o sujeito agente. Ele é o produtor da ação realizada. Então, o aluno fez a lição. Mas o que me interessa aqui é o verbo e a voz verbal deste verbo. O aluno fez. Então, a minha voz verbal indica um sujeito agente que faz ação. Então, aqui eu vou classificar o fez na voz ativa. Por quê? Porque o meu sujeito é o sujeito agente. Esse é tranquilo. Começa a ficar um pouco mais trabalhoso, um pouquinho mais de entendimento, que não é terrível também, aqui quando nós vamos falar sobre as vozes passivas, a voz passiva, perdão. Por que eu falei vozes? Porque a passiva ela vai dividir-se em duas. Então, quando eu comecei a nossa aula agora há pouco, eu falei, a professora foi comunicada. Percebam que eu quis dar ênfase para a professora e eu usei uma voz verbal, eu usei a voz passiva analítica. O que é passiva analítica? Quando você troca, então, eu peguei a mesma frase, o aluno fez a lição, está na voz ativa. Eu vou trocar, eu vou colocar a lição, meu sujeito, foi feita pelo aluno. Para trocar a voz verbal da ativa para passiva, eu peguei o meu predicado, que era a lição, virou o sujeito. E o meu sujeito agente, ele foi para o final da frase e virou um agente da passiva. Por que ele é chamado de agente da passiva? Porque ele continua fazendo a ação, não mudou. Eu não mudei, ele continuou fazendo a lição. Só que eu mudei, eu priorizei a lição ao invés do aluno. Então eu faço a inversão, eu inverti. Ao fazer essa inversão, eu tenho então uma voz passiva analítica. Quais são as características que eu posso agregar para a voz passiva analítica? Vou utilizar esse espaço do quadro, e vou colocar algumas características. Número 1, a voz passiva analítica, o meu sujeito, aquele que está sendo falado na frase, ele sofre.
ele sofre a ação realizada pelo sujeito agente. Então, a lição, ela sofreu a ação. Que ação ela sofreu? De ser realizada, ser feita. Professora, mas ela não é uma pessoa para sofrer. Não, não entendam dessa forma. Entendam como um sujeito que não pratica, mas que sofre. E que existe um outro que praticou e ele é a vítima, tá? Então pense lá. O sujeito sofre a ação. É uma das características da voz passiva analítica. Número 2, ela sempre apresenta a locução verbal. Professora, o que é locução verbal? 2 verbos para expressar uma ação. Depois, ela apresenta um agente da passiva. O que é um agente da passiva? É aquele que faz a ação, é aquele que realmente é o dono da ação. Foi o aluno que fez a ação. Ele fez qual ação? Ele fez a lição. Mas eu mudei, eu peguei agora o sujeito, coloquei que a lição virou meu sujeito. Eu quero que a lição seja meu sujeito da minha frase. Então, a lição passou a ser o meu sujeito paciente. Sofreu a ação de ser realizada pelo aluno. Quando a gente tem essa troca, quando nós temos então a locução verbal, quando nós temos no final do predicado um agente da passiva, o nome dessa voz é voz passiva analítica. Na aula eu falei para vocês, na videoaula, analítica, porque ela traz mais informações detalhadas sobre quem fez, sobre quem sofreu, como sofreu, né? Então ali eu tenho a voz passiva analítica. E eu também tenho agora a voz passiva sintética. As duas são passivas, mas aí uma é sintética e a outra é analítica. Qual é a diferença? Na voz passiva analítica, você tem um sujeito muito expresso que sofre a ação. Você tem uma locução verbal expressando detalhadamente a ação. E você tem o agente da passiva. O que acontece na voz passiva sintética? Você pega o agente da passiva e desaparece com ele, você retira o agente da passiva e coloca, né, um índice, né, a partícula apassivadora. O nome disso aqui é partícula apassivadora. Então, fez-se a lição. Quem fez? O aluno. Eu sei porque estava aqui. Cadê ele ali, gente? Ele simplesmente sai. Você retira e você coloca, então, o seu índice ali, a partícula passivadora, porque daí eu estou dizendo, fez-se a lição, o aluno fez, né? Mas eu retirei o meu sujeito. Não há um sujeito agente, ele simplesmente fica oculto, sai, e eu tenho um índice aqui, que é o apassivador. Então, aqui nós temos 3 vozes. Ativa, sujeito claro. Passiva, sujeito claro, que sofre e que pratica. E a sintética, não temos sujeito. O sujeito desaparece ali, ele fica oculto. E a indeterminado, perdão. E a reflexiva, que é aquela fácil, que é quando o sujeito faz, né, e sofre. Recíproco. Então, os alunos abraçaram-se. Veja que essa ação de abraçar, ela foi em conjunto. A ação, um recebeu o abraço e deu, e o outro a mesma coisa. Então a gente chama de reciprocidade, recíproco, foi mútuo. E às vezes, sozinho, você faz essa ação. Então, escovar o dente, escovou-se o cabelo. Quem fez o ato de escovar? A própria pessoa. Limpou-se, olha lá, a professora tá, né? Eu estou aqui fazendo uma ação. Ó. A professora limpou-se. Ao fazer essa ação, eu estou usando uma voz reflexiva. Porque eu faço a ação e eu sofro a ação de estar limpa. Eu mesma pratico e eu mesma sofro. Então, o nome disso é voz reflexiva, tá? Agora, nós vamos fazer, tá, um pouquinho mais de fazer 3 frases para vocês conseguirem classificar, então, as vozes verbais, tá bom?
Então, vamos lá. A A professora foi informada pelo diretor. Então, aqui a gente percebe que alguém fez a ação. Quem é que fez a ação? Vamos procurar o dono da ação, o diretor. Então, se eu quero essa voz aqui, eu vou procurar. A professora fez a ação ou sofreu? A professora sofreu. Então, a professora é um sujeito paciente. Quem que é o meu sujeito paciente? A professora. Aí eu vou para o meu verbo. Vamos encontrar o sujeito, vamos encontrar os dois sujeitos. Sujeito, agente. Quem é que fez a ação aqui? O diretor. Ele é o sujeito agente. Que voz verbal eu tenho? Olha só, gente. Se você tem um sujeito paciente e tem um sujeito agente, você vai ter uma voz passiva analítica. Se você tem uma voz passiva analítica, você tem um agente da passiva. Quem é o agente da passiva? O diretor. Então, isso aqui é a análise que você tem que fazer ao procurar a voz. Você vai procurar o sujeito, se ele é agente ou paciente. Então, a professora é paciente porque ela sofreu a ação de ser informada. Quem fez a informação, quem deu a informação? O diretor. Então, ele é o sujeito agente. Se eu tenho paciente, eu tenho voz passiva. A minha voz passiva é analítica porque eu tenho uma locução verbal, que é foi informada. Eu tenho uma locução verbal, então eu tenho a voz passiva analítica. E eu tenho um agente da passiva, que é o nome que a gente dá para o sujeito que faz a ação. Então, aqui eu fiz uma análise da voz passiva analítica. Eu vou pegar essa mesma informação e vou transformar em sintética. Então, eu vou colocar assim. Qual é a locução verbal que eu tenho? Foi informada. Tá no passado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Informou-se. Vou colocar B aqui. Informou-se a professora. Vejam, eu retirei o diretor, eu retirei a professora, eu deixei o verbo e coloquei, eu deixei a professora, né? Porque ela é o sujeito paciente. Eu tirei o sujeito agente e coloquei apenas a ação e o paciente. Pronto. Que voz é essa? Eu tenho, então, a voz... Então, agora eu vou procurar. Eu tenho um sujeito agente. Tem quem fez essa ação? Não. Eu tenho um sujeito paciente? Sim, né? Tem a professora. Eu tenho um verbo e uma partícula passivadora? Tenho. Então, eu vou ter aqui eu vou ter a minha voz passiva analítica, certo? Porque nessa voz eu retiro o sujeito agente e uso um índice de indeterminação, né? Ou uma partícula passivadora para o sujeito. E na reflexiva, né? Eu vou colocar aqui, ó.
As professoras abraçaram-se no pátio. Então, aqui eu tenho um sujeito agente, tá? Na voz passiva reflexiva você vai ter o sujeito agente. Mas esse sujeito agente, ele vai fazer, sempre vai fazer e sofrer ação. Então, você vai ter aqui abraçaram-se. Então, esse se, gente, abraçaram-se mutuamente, reciprocamente. Aqui, informou-se, já não é a mesma coisa. Aqui, esse se, ele indica uma partícula de indeterminação. É a partícula passivadora que indetermina a voz passiva sintética, tá bom? Isso aqui, então, é a nossa voz passiva. Vamos para o nosso conteúdo, que é um dos mais importantes para nós, que é todos são, né? Mas nós vamos agora para o período composto por coordenação. Então, na aula anterior, nós vimos que o período composto por coordenação é aquele período onde você tem mais de uma oração, tá? Então, o prof vai colocar aqui, ó. Agora nós vamos falar sobre período composto por coordenação. E você sabe que para você fazer o período composto por coordenação, você tem que estudar as conjunções, tá? Então, as conjunções, elas são aditivas, adversativas. De novo, professor, é isso? É, gente, de novo. Ela é muito importante. Todos os conteúdos de português são, mas esse aqui é o que você mais faz uso do seu texto, tá? Alternativas, conclusivas e explicativas. Então, nós vamos para os exemplos de frases. Então, aqui eu vou colocar. Primeiro, eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Período simples. Vou pegar dois períodos simples para vocês entenderem como é que a gente está trabalhando, então, ó. Eu tomei café. Fui trabalhar. Vejam só. Período simples, né? O que marca o período simples é o ponto e a quantidade de verbos que você tem. Aqui você tem a frase 1 e aqui você tem a frase 2. Na frase 1, você tem o verbo tomei. Então, esse é um período simples. Na frase 2, você tem uma locução verbal que corresponde a um verbo. Você tem, então, um período simples. Eu vou pegar esse período simples e vou transformar em um período composto por coordenação. O que significa? Significa que essas duas orações, coordenação significa independência. As duas orações são independentes. Uma não precisa da outra, elas são, né, separadas por um ponto e não tem nenhum problema de organização de informações. Mas acontece que eu não quero ficar colocando ponto, eu não quero utilizar uma vírgula. Lá na aula anterior eu expliquei, se eu utilizar uma vírgula eu chamo de assindética, mas aqui eu vou direto para o composto por coordenação e eu vou então agora juntar as duas, tá? Então agora eu vou colocar aqui, ó. Vou fazer um período composto, ou seja, eu vou juntar as duas ações, os dois períodos. Eu tomei um café e fui trabalhar. Veja que a minha ação, ela é somatória. Eu faço uma coisa e logo em seguida eu faço outra. E fui trabalhar. Então, olhem só. Agora, eu tenho período simples marcado pelo ponto,
com apenas um verbo, período simples marcado pelo ponto, com apenas um verbo. Eu peguei essa informação e transformei em período composto. Eu juntei, é tão simples, ó. Você junta duas orações com a ajuda de uma conjunção. Que conjunção? Essas conjunções aqui. E aí você vai formar um período composto que vai receber uma classificação dependendo da conjunção que você utilizar ali. Então, esse período composto por coordenação será um período composto por coordenação e ele será chamado então de isso aqui é uma oração coordenada, porque é coordenação, né? Independente, oração coordenada, oração independente, coordenada aditiva. Por que é que ela recebe esse nome de aditiva? Porque a sua conjunção, que está aqui, somou esta oração a esta. Então, você fez uma adição, somou ideias, aditiva. É fácil, pessoal, não tem erro. Professora, então isso aqui é chamado como? Isso aqui é chamado de oração coordenada aditiva ou período composto por coordenação. Entenderam? Então, período composto por coordenação é uma oração coordenada, tá? Então, agora a gente vai de novo vou fazer aqui, ó, período simples, para você gravar bem direitinho, tá? Então, período simples. No período simples, você vai ter duas orações também, só que agora eu vou fazer com a adversativa. Eu vou pegar a mesma oração e você vai ver como e o quanto muda o uso de uma conjunção na nossa oração coordenada. Então, aqui eu tenho um período simples, um verbo, uma locução verbal. Então, aqui eu tenho oração número 1, período simples. Oração número 2, período simples. O que marca um período? O ponto. Quantos períodos você tem aqui? 2. Que tipo de período você tem? Simples. Por que ele é simples? Porque cada um contém apenas um verbo. Agora vamos transformar esse período simples em período composto por coordenação. Vamos transformar o período simples em período composto por coordenação. Então, vamos lá. Aí eu vou usar eu tomei café. Agora, eu quero usar esse aqui, gente, ó, eu quero usar a adversativa. Então, eu vou colocar vírgula, mas, vou negar agora, mas não fui trabalhar. Tô preguiçosa hoje, né, professora? Pois é, nessa aqui eu usei esse exemplo. Então, olha lá. Aqui eu tenho, então, o período composto por coordenação, mas eu usei uma conjunção adversativa, que é a ideia de oposição. Então, a minha primeira ideia é tomar café positiva, a minha segunda ideia, ela contraria, ela se opõe à ideia de tomar café. Então, eu tomei café, mas não fui trabalhar. Então, você está adversando, você está se opondo, colocando em oposição, você está se opondo à ideia anterior. Então, aqui eu vou ter uma oração coordenada adversativa. Certo, queridos? Por quê? Porque a minha conjunção que eu utilizei para construir a minha segunda ideia foi uma conjunção adversativa. Vocês estão percebendo que é bem tranquilo, bem fácil? O que você precisa entender? Primeiro, o que é período composto. Depois, o que é uma oração coordenada, que são a mesma coisa, só que vai receber classificações diferentes porque a sua conjunção muda, tá? Mais um aqui.
Período simples. Vou tomar café. Vou tomar banho. Aqui vai expressar a ideia de alternância, né? Alternativas. Ou eu vou tomar café, ou eu vou tomar banho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ou eu vou, né? Vamos ter que acrescentar aqui. Essa aqui é uma oração que você sempre, quando for transformar, você precisa colocar um pouco mais de palavrinhas, precisa acrescentar para que o sentido seja completo. Ou eu vou tomar banho, ou vou tomar café. Inverti a ordem aqui, mas você entendeu, né? O que eu fiz aqui? Eu tenho uma ideia de alternância, então eu estou em dúvida, eu não sei o que eu faço. Quando eu utilizo os conectivos ou, ora, já, eu estou usando as alternativas, tá bom? Então, até aqui acho que você está entendendo que todo período composto por coordenação é também chamado de oração coordenada. E essa oração coordenada vai receber o nome de acordo com a conjunção que você utilizar para juntar os dois períodos simples. Tudo começa aqui. Eu tenho um período simples e transformo em período composto. O meu período composto recebe uma conjunção que vai receber a classificação de acordo com a conjunção. Por isso é importante você estudar lá no seu livro de português, você tem uma lista das conjunções. E elas são essas 5, né? Agora nós vamos para mais 2 que faltam para vocês entenderem melhor esse conteúdo. É bem tranquilinho, você já estudou período comigo no 7º ano, já expliquei para vocês a diferença entre período simples e período composto. O aluno que aprendeu direitinho isso, ele não terá dificuldades em compreender esse conteúdo, né? Então, aquele aluno que também está com um pouquinho de dificuldade, é só ler, assistir as videoaulas que ele já pega o conteúdo, né? Então, agora a gente tem o período simples, né? Vou fazer sempre assim para você entender direitinho o seu caminho. Você tem o período simples dos dois, porque faltam 2 orações para nós terminarmos. Então, veja só. Aqui eu vou colocar, agora eu vou trabalhar com a conclusiva. Ó, você terminou de fazer a lição, sua mãe falou para você que se você fizesse a lição, você podia jogar, você podia entrar na sua internet aí. Fiz a lição. Vou jogar. Então, veja lá. Eu tenho 2 ações. Eu tenho a ação de fazer a lição e eu tenho a ação de jogar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o ponto marcando o período simples, período simples. Então, um período simples, 2. Eu vou juntar os 2 e vou formar um período composto. Para formar o período composto, perde-se o ponto. Composto por coordenação. Tá, então agora eu vou colocar assim, ó. Fiz, sujeito oculto, né? Fiz a lição, portanto, então, vou usar uma conjunção conclusiva. Portanto, vou jogar. Olha só. Aqui eu fiz um período composto. E o nome dessa oração? Oração coordenada conclusiva. Porque eu usei uma conjunção conclusiva e também a minha ideia é de conclusão. Fiz a lição, portanto, vou jogar. Fiz a lição, então vou jogar. Todas as vezes que você estiver classificando, observe sempre a conjunção que foi utilizada para unir os 2 períodos. Agora a gente vai para o período simples da explicativa.
Deixa eu ver. Olha lá. Posso jogar hoje. Posso jogar hoje. Ponto. Fiz todas as tarefas. Então aqui, o que eu faço? Eu tenho duas informações. Posso jogar hoje. Você pode? Por que é que você pode? Porque eu fiz todas as lições. Então eu vou juntar. Então isso aqui é um período simples, né? Período simples, período simples. Eu tenho dois períodos simples. Lembrando, sempre período simples só tem um verbo. E eu vou transformar. Eu vou transformar em um período composto por coordenação. E ficará assim, né? Posso jogar hoje. Vírgula, né? Porque estou explicando. Você pode? E outra, gente, ó, não esqueçam. A palavra porque junto, ela é uma conjunção. Então, todas as vezes que eu estiver explicando, o porquê é junto, pois trata-se de uma conjunção explicativa. Posso jogar hoje porque fiz... Fiz todas as lições. E é isso. Então, vejam só, para você classificar então o período composto por coordenação, você precisa conhecer todas as conjunções, que são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Para que você possa entender, você tem um período composto por coordenação, que forma uma oração coordenada, que vai receber uma classificação, dependendo da conjunção que você utilizar. E a gente tem que lembrar que às vezes, né, existe a possibilidade de você fazer isso aqui, ó, colocar vírgula e juntar os dois períodos. Também pode? Pode. Só que nesse caso essa oração vai ser chamada de oração coordenada assindética. Aqui é sindética, pois tem conjunção. E aqui é assindética porque você não fez uso de nenhuma conjunção. Tá bom? É isso, meus amores. Estudem, pratiquem, utilizem o livro, façam os exercícios propostos, né? E um bom estudo e aproveitem bastante as videoaulas, tá bom? Deus abençoe.